Entre a Terra e o Céu, de André Luiz, capítulo 19, Dor e Surpresa. Lembrando, que Mário Silva e Amaro se encontraram fora do corpo por mágoas recentes. Eles não se lembravam da vida passada, não lembravam o que tinha acontecido com eles. Era Mário Silva odiando Amaro, que declara que não sabia do amor de Mário Silva por sua atual esposa. Embora Amaro se mantivesse tranquilo, o ódio de Mário Silva fez com que eles voltassem ao passado, porque ele era apegado à mágoa e não aceitava a versão de Amaro e começou a chamar por Júlio. Esse chamado é uma evocação, coisa que nós não devemos fazer. Já vimos isso no início do livro, quando vimos a menina evocar a mãe para ajudar a madrasta, e ela não tinha a menor condição para isso, né? Muito pelo contrário. Então, lembrando mais uma vez, orar para que o desencarnado querido esteja bem amparado. Orar para o seu bem-estar, mas nunca pedir algo para ele. Não sabemos se ele está em condições de fazer, nós podemos perturbá-lo, podemos uma série de coisas que poderíamos evitar, mesmo porque, segundo Kardec, podemos evocar, mas não podemos mandar embora. E aí? Se nós sabemos que nós temos os nossos guardiões, nossos mentores, para que evocar alguém que a gente não tem a menor ideia da condição desse alguém, tá? Bem, Júlio era esse caso. Ele foi evocado e não tinha condições de atender. Mas claro que nesse caso havia a proteção para o Júlio. Vamos ver. Júlio, comparece, covarde. Colericamente, o enfermeiro possesso bramia, quer dizer, gritava, Gritava colericamente. E percebendo, talvez, a simpatia que Amaro nos conquistou, à face da serenidade com que suportava a situação, prosseguiu invocando rebelde. Comparece para desmascarar o patife que procura nos convencer. Júlio, te odeio, mas é necessário que apareças. Acusa teu desalmado assassino. O ministro procurava contê-lo, bondoso, mas Silva, como potro indomesticado, gesticulava a esmo e continuava conclamando: Júlio, Júlio! Sim, Júlio não respondeu à chamada. Entretanto, alguém surgiu, surpreendendo nossa atenção. A irmã Blandina, em pessoa, como se fosse nominalmente intimada, parou junto de nós. Envolvidos na doce luz que nos banhou de improviso, nos aquietamos, perplexos, à exceção de Clarencio, que se mantinha calmo, como se aguardasse semelhante visita. Depois de nos saudar, Blandina rogou, humilde: irmãos, por amor de Jesus, atendei. Temos Júlio sob nossa guarda. Está doente, aflito.
Vossos apelos individuais alteram o seu modo de ser. Poderia se colocar mentalmente ao vosso encontro, mas agora atravessa difíceis provas de reajuste. Venho implorar caridade. Compadecei-vos de quem hoje se esforça por esquecer o que foi ontem, para se regenerar amanhã com eficiência. Havia tanta aflição e tanta ternura naquela rogativa que a vibração do ambiente se modificou de repente. Comecei a entender com mais clareza a trama obscura do romance vivo que abordávamos. Júlio, o menino doente, era o companheiro que voltava na condição de filho do amigo com quem antes se desaviou. Porém, não pude alongar divagações porque Silva, provavelmente revoltado contra a emoção que senhoreava nosso espírito, passou a reclamar de novo. Anjo ou mulher, não lutarei contra a sedução, não lutarei, mas preciso lançar esse bandido ao despenhadeiro que merece por suas deslavadas mentiras. Que Júlio permaneça no céu ou no inferno, sob a custódia dos anjos, arcanjos ou dos demônios, mas exijo que a verdade surja inteira. Recorro ao testemunho de Lina, que Lina compareça, que ela deponha. Se nos achamos aqui, convocados pelo destino que nos algema uns aos outros, que a pérfida mulher também seja ouvida. Nosso instrutor, assumindo a chefia espiritual do grupo, convidou com energia e brandura. Lina se encontra perto de nós. Entremos. A determinação foi obedecida. Na penumbra do quarto que já conhecíamos, a segunda esposa de Amaro dormia subjugada pela outra. Enquanto Odila nos parecia mais rancorosa e mais dura, Zulmira se revelava mais abatida. Clarencio abraçou Mário como um pai que recolhe um filho carinhosamente e, apontando a enferma, esclareceu generoso. Amigo, te acalma. Atualmente, Lina Flores padece na forja da luta e do sacrifício, a fim de se recuperar. Apaga a labareda de ódio que te requeima o coração. Deixa que a nova compreensão te beneficie a alma ulcerada. Não nos cabe prejudicar o caminho de quem procura a regeneração que lhe é necessária. Diante do olhar de Mário espantadiço e agoniado, o ministro considerou: Lina, hoje, com imensas dificuldades, tenta alcançar a altura do casamento digno e, superando tremendos obstáculos, constrói os alicerces da missão de maternidade para a qual se encaminha. Ajudemos com as nossas vibrações de compreensão e carinho. Quando amamos realmente, antes de tudo, é a felicidade da criatura amada que nos interessa. Nosso grupo avançou algo mais. Junto de nós, Blandina se mantinha em prece.
O orientador se aproximou da doente com atenção respeitosa e mostrou o seu rosto ossudo e triste ao enfermeiro, que, ao reconhecê-la, bradou aterrado: Zulmira! Zulmira, então é Lina que volta? O ministro acariciou sua cabeça e informou conciso: Sim, regressou em companhia de Armando em dolorosas reparações. O casamento para eles não foi um castelo de flores de laranjeira, mas sim uma associação de interesses espirituais para o trabalho regenerativo. Armando em luta no plano da vida real, para se reerguer, aceitou o compromisso de reconduzi-la à dignidade feminina, amparando as suas angústias silenciosas. Ou seja, ele acabou com o casamento, né? E agora ele precisa devolver a dignidade dela, né? Amparando essa mulher. Silva exclamou, estupefato e cambaleante: Quer dizer então que Zulmira me traiu 2 vezes? E Clarencio corrigiu sem se alterar: Não te refiras à traição. É imprescindível compreender. Armando ontem escutou apelos inferiores, incompatíveis com as responsabilidades de que se via depositário. Hoje é compelido a responder, embora constrangido, a requisições de natureza edificante, às quais, em verdade, não lhe será lícito fugir. Lina Flores reclama alguém que a reencaminhe ao serviço renovador, a fim de que se habilite a auxiliar Júlio devidamente. Todos somos devedores uns dos outros. Olha isso, todos somos devedores uns dos outros. As almas se aprimoram grupo a grupo, à maneira de pequenas constelações gravitando em torno do Sol Magno, Jesus Cristo. Como um astro que se distancia do núcleo em que se integra, abandonaste a órbita de velhos companheiros de evolução, caindo pelas vibrações de afetividade e ódio, no centro de forças em que Leonardo Pires e Lola Ibarruri aguardam tua precisa cooperação, de modo a se liberarem perante a lei. Amaro, noutro tempo, separou Zulmira e Júlio, estabelecendo espinheiros dilacerantes entre os dois. Agora deve reuni-los no carinho familiar, para que na posição de mãe e filho se reajustem na afeição santificadora. Antigamente, isolaste Leonardo da afetuosa assistência de Lola, criando embaraços asfixiantes à própria marcha. Prepara-te na fé para juntá-los de novo no templo doméstico, igualmente na condição de filho e mãe, de maneira a se redimirem para a bênção do amor puro. Nossas ações são pesadas na justiça divina. Não podemos enganar o Supremo Senhor.
Nossos débitos, por isso mesmo, devem ser resgatados, sentiu, assentiu. A ligeira preleção nos trouxe enorme proveito. Amaro dobrou a cervical, revelando-se disposto a obedecer aos ditames da natureza superior, fossem como fossem. Silva, no entanto, não parecia desperto para as verdades que Clarencio pronunciava. Hipnotizado na contemplação da mulher querida, se demonstrava indiferente. Depois de olhá-la, absorto entre o carinho e a aversão, quebrou a quietude que envolveu o recinto, rugindo desesperado. Não posso me modificar, desgraçado de mim. Odiarei a infame que voltou. Somente a vingança me convém. Não quero perdoar. Não quero perdoar. Novamente enraivecido e inquieto, como fera solta, erguia os punhos cerrados contra a desditosa mulher que dormia no leito, em lastimável prostração. Seu veículo espiritual se rodeava agora de um halo cinzento escuro que despedia raios desagradáveis e perturbantes. Nosso orientador o libertou da influência magnética com que tolhia suas energias. Tão logo se reconheceu, sem o controle que continha seus movimentos, Silva retrocedeu, exclamando: não suporto mais, não suporto mais. E correu para o seio da noite. Clarencio nos recomendou seguir o seu passo, enquanto prestaria assistência ao ferroviário e à esposa, em colaboração com Blandina, e nos informou prestimoso: o enfermeiro, de certo, retomaria o corpo denso em aflitivas condições de saúde. Passes anestesiantes deveriam favorecê-lo. Não podia lembrar as experiências graves daquela hora. A aventura provocada pela insistência mental dele mesmo era suscetível de perigosas consequências. Num átimo, Hilário e eu nos achamos ao lado de Silva, que aderia ao envoltório de carne com o automatismo da molécula de ferro atraída pelo ímã. Nós o examinamos atentamente. Seu peito arfava sibilante. O coração parecia desgovernado sob o império da incontrolável arritmia. De imediato entramos em ação, sossegando seu campo mental quanto possível através de sedativos magnéticos. Ainda assim, apesar dos passes pelos quais foi completamente envolvido de energias revigoradoras, o moço acordou agoniado, hesitante e trêmulo, como se estivesse fugindo de medonhas tempestades no mundo íntimo. Semi-inconsciente, deu vários minutos para se identificar. O pensamento surgia atormentado, nebuloso. Tentou se locomover, mas não conseguiu. Sentia-se chumbado à cama, quase na situação de um cadáver repentinamente desperto. Buscou alinhar recordações, contudo não pôde. Sabia tão somente que atravessou grande pesadelo, cujas dimensões não lhe cabiam na memória. Suarento, aflito, sentia-se morrer. Instintivamente orou, suplicando a proteção divina. Bastou essa atitude da alma para se ligar com mais facilidade aos fluidos restauradores que lhes administrávamos. Pouco a pouco, readquiria os movimentos livres
e se levantou, ingerindo uma pílula calmante. Amedrontado, se sentou no leito e, mergulhando a cabeça nas mãos, falou, sem palavras, de si para consigo: estou evidentemente perturbado. Amanhã consultarei um psiquiatra. É a minha única solução. E André diz, né? Concordei comigo mesmo. Sim, o ódio gera a loucura. Quem se debate contra o bem cai nas garras da perturbação e da morte. Com semelhante raciocínio me afastei. Clarencio nos aguardava. Era preciso continuar a lição. Que é claro, né? Vai continuar no próximo capítulo, né? Então, alguns relacionamentos amorosos, gente, são antigos vínculos do passado. Olha que ele falou naquela metáfora, né, das órbitas, né, dos astros. Então, estamos todos ligados, né, como os astros. E quando um sai, é preciso que retorne, que é o caso do nosso amigo, né? Nem sempre é para manter o relacionamento amoroso, mas sim para manter o vínculo fraternal. São aquelas amizades para a vida toda, por exemplo, né? Como diz o ministro, quando amamos realmente, é a felicidade do outro que nos interessa. Então, não é aquele negócio, foi mulher, foi marido, agora vai ser também, não sei o quê, né? É aquele amor, alma gêmea, né, que a gente fala. Não, quando nós amamos realmente, a felicidade do outro que interessa. Então, se isso tivesse sido respeitado, não teria gerado todo esse drama, né? Porque o casal estava feliz. E alguém se meteu naquele meio para destruir aquela felicidade. Então, se realmente ele gostasse dela, não era o caso, mas se realmente ele gostasse dela, ele teria respeitado, porque quando amamos realmente, a felicidade do outro que nos interessa. Ninguém sofre por amor, sofre pelos sentimentos que estão ligados ao sentimento de amor. Sofre pela posse, pelo orgulho, pelo ciúme, pelo egoísmo, né? Porque a gente acha que o outro deve corresponder às nossas expectativas, né? Então, nós precisamos aprender a amar, pura e simplesmente. Boa semana, fiquem com Deus, amo vocês.